Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o livro A Garota do Lago, de Charlie Donlea, sei lá, gente, como se fala esse sobrenome aqui, pela Faro Editorial. Para início de conversa, queria falar que eu achei essa capa assim, um xodó, gente, lindíssima. Quando eu vi a capa, eu fiquei com muita vontade de ler, chamou muito a minha atenção e, assim, muito bem construída. Pode ficar tranquilo, este vídeo não vai ter spoiler, tá bom? Então, vamos ao que interessa, que é a história. Aqui nós vamos ter a história da Becca e da Kelsey, ou seja, esse livro vai ter duas protagonistas, uma no passado, outra no presente. No passado, nós vamos ter a Becca contando sobre a sua vida, enfim, desde o tempo em que ela entrou na faculdade até o dia da sua morte. Mas calma aí que eu já chego nessa parte. E, do outro ponto de vista, nós vamos ter a detetive Kelsey, que é quem vai investigar este caso. Mas se você se sentiu meio perdido, deixa eu dar uma leve contextualizada aqui. Bom, para início de conversa, vamos falar da Becca. A Becca é uma estudante de direito recém-formada e que está fazendo pós-graduação, com a intenção de uns dias de descanso, uns dias para poder estudar, né, para se preparar melhor para a sua pós. A Becca vai para a cidade de Summit Lake ficar uns dias na casa de férias dos seus pais. Ela é uma jovem muito rica, filha de pais ricos. Sabe aquelas famílias que têm casas em outros lugares, casas de férias, enfim. É exatamente isso. A cidade chama Summit Lake. É uma cidade super pacata, tranquila, bonita, assim. O livro te contextualiza, eu fiquei imaginando uma cidade assim, aquelas montanhas, sabe, bonitas, aquele lago. É uma cidade bem fria, assim, com neve. Ai, sério, deu até vontade de ir pra lá. Só que não é tão bonito assim o que vai acontecer. A Becca, infelizmente, vai ser brutalmente assassinada nessa casa de férias dos pais dela. Logo no primeiro capítulo do livro, o autor já te conta como aconteceu o assassinato. Claro, sem dar spoilers de quem pode ter sido que matou, enfim. Ele só vai te contar como que aconteceu, o que ele fez com a Becca e tal. Os detalhes, claro, você vai descobrir só depois que for revelada a autópsia. Mas assim, já no primeiro capítulo ele conta tanta coisa que aconteceu que foi assim, uma das coisas que mais me deixou assim. Sabe aqueles livros que você para e fica assim, caraca, é muito triste, velho. Porque você se coloca no lugar dela, sabe? Ela é jovem, recém-formada, eu também faço faculdade, enfim, me pegou assim e eu fiquei um pouco abalada com essa história. Mas a riqueza de detalhes é muito grande e eu gosto de thrillers assim, que já joga a gente no caos e depois puxa a gente, vai levando a gente devagarzinho. Porque isso dá uma instigada, um gás, assim, né? Uma vontade de ler. E descobrir, de fato, o que aconteceu. Bom, como eu disse, a Becca vai narrar a história no passado. Ou seja, o autor te joga ali no caos, você descobre mais ou menos o que aconteceu, como que a Becca foi assassinada, e depois ele te puxa lá pro passado, que é onde a Becca vai contar desde a época em que ela entrou na faculdade até o dia em que aconteceu o assassinato dela. Então você vai conhecer a vida pessoal dela, os amigos. Ela tem 3 amigos, assim, melhores amigos, né? Que é uma garota e 2 garotos. E aí ela vai te contando assim como que é a história dela e você fica lendo ali. Eu achei isso assim um ponto fortíssimo do livro, porque ele te conta que a Becca é uma garota normal. Aparentemente até então ela não tem inimigos. Ela é uma pessoa tranquila, uma menina tranquila. O único problema é que a Becca esconde muitos segredos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a outra protagonista, que é a detetive Kelsey. Bom, a detetive Kelsey, ela chega na cidade para investigar o caso da Becca. Ela acabou de voltar, né, para atuar na profissão e tudo mais, porque há pouco tempo ela passou um trauma e aí ela precisou ficar um tempo afastada e tudo mais. E assim, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a Becca, tem tudo a ver. E assim, você vai ficar de cara com tudo que aconteceu, como as coisas se encaixam, e é muito bom. Bom, então vamos falar um pouco sobre o outro lado da história, que é contado pela detetive Kelsey. A detetive Kelsey vai até Summit Lake para investigar o caso da Becca. Ela está muito intrigada com tudo que aconteceu, porque há pouco tempo atrás ela passou por um trauma também. Ela recém voltou a atuar na profissão. E assim, as coisas que aconteceram com as duas se encaixam muito bem. Então ela fica assim, bem assim, abalada com tudo que aconteceu e está determinada a investigar e descobrir o que aconteceu com a Becca. Mas, só que quando ela chega até Summit Lake, ela se depara com
com a imprensa e com a polícia acobertando muito todas as pistas do caso. Eles colocam, sabe, pano quente em cima para tentar esconder tudo do que aconteceu. A polícia até solta algumas informações, mas eles não contam tudo. A imprensa não fala muito sobre o caso, porque assim, é impressionante, porque é uma cidade pequena, aconteceu um assassinato brutal. Sabe aquela cidade pacata que não acontece nada? Aí acontece um negócio desse e ninguém mais fala do caso. Então ela fica muito intrigada, ela quer saber o que aconteceu, ela sabe que tem coisa escondida aí. E assim, é muito bom. Basicamente, o livro é esse. A Becca vai ser assassinada, vamos ter a Kelsey investigando o que é que aconteceu com ela, vamos conhecer um pouco da história da Kelsey, um pouco da história da Becca, enfim. Bom, eu achei o livro, assim, muito bom, uma escrita muito boa, enfim. Só que, como eu também indico livros que são muito bons, eu vou indicar livros que não são tão bons assim. Eu indico este livro pelo fato de que ele é um thriller. Para você que talvez começou a ler thrillers agora, suspenses agora, ele seja um livro muito bom, mas para mim ele me decepcionou um pouquinho. Eu gosto de suspense que seja mais dinâmico, sabe? Eu achei aqui, principalmente a parte da detetive Kelsey, demorou demais para acontecer. Eu não sei se o autor ficou com medo de colocar informações e a gente descobrir muito o que tinha acontecido no final. Mas apesar de ser maçante, uma das coisas que me deixou um pouquinho triste é que eu realmente já sabia o que ia acontecer no final. Não foi um livro assim que me surpreendeu, principalmente se você lê muito esse gênero, você já vai ter uma ideia do que pode ter acontecido. Apesar de que você pensa, né, no que aconteceu, aí tem uma reviravolta, você desiste do que aconteceu e volta para outro, enfim. Mas eu meio que já sabia o que ia acontecer no final. E isso me deixa um pouco levemente decepcionado, porque eu adoro ser feita de trouxa por livros. Então, isso foi o que me pegou um pouquinho. Mas, assim, nada que comprometa a história. É uma história muito boa. Um outro ponto negativo pra mim foi a parte da Detetive Kelsey, como eu falei, eu achei um pouquinho maçante. Demorava demais pra acontecer as coisas. E, assim, na minha opinião, esse livro poderia ser escrito com esse tanto de páginas aqui, ó. Ele tem isso aqui tudo, pra mim é tipo, né, tirando assim bem por cima, são, sabe, enrolação de história mesmo. Enrolou a gente pra demorar pra descobrir o final. Mas não deixe de ser um livro bom. Como eu disse, se você tá começando agora a ler sobre thrillers, cai dentro, porque é incrível, tem reviravolta. Mas como eu e talvez algumas outras pessoas já têm mais um costume de ler livros desse gênero, talvez, ou pode ser que sim, pode ser que não, descubra o que acontece no final. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu queria dizer aqui que, tipo, o fato da Becca contar de como era a vida pessoal dela com os amigos te faz entrar tanto na história porque você se coloca no lugar dela. Você fala, gente, é uma pessoa como eu. Não tem diferença entre a Becca jovem e a Larissa jovem, ou você jovem, sabe? Tipo, as atitudes que a Becca tem parecem muito com a que muitos jovens têm. Então, assim, você se coloca muito no lugar dela, apesar dos segredos que ela esconde, né? Que aí já é uma Becca à parte. Mas aí é uma história, é uma coisa para você descobrir só se você ler o livro, tá bom? Porque se eu contar, compromete muito a história. Então, assim, apesar de, como eu já tinha falado, que eu já sabia o que ia acontecer no final do livro. No meio do livro tem alguns plot twists que te deixam assim, de cara, você fica, não é possível. Acontecem muitas reviravoltas e eu acho que isso é o que vale a leitura, entendeu? Essa sensação gostosa, assim, de... E aí, o que vai acontecer? Mas é isso, gente. Não posso falar mais nada. Fechei a boca. A partir de agora é com vocês, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para receber as notificações dos novos vídeos. E é isso. Um beijo, compartilha com todo mundo, comenta aí. Big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!